Glória a Deus. Bom dia, irmãos, tudo bem? Rapaz, vocês estão presbiteriano demais. Bom dia, tudo certo? Me responde, por favor. Obrigado, agora eu estou me sentindo melhor. Obrigado. Como é que vocês estão? Tudo certo? Estão com frio? Rapaz, eu estou com frio na careca. Sorte que fecharam todos. Ó. Aquela janela ali que está... Minha orelha esquerda está quase caindo aqui. Eu pensei em usar uma touca, mas fiquei com vergonha e com medo da minha avó me dar uma bronca. Falar, rapaz, vai subir de touca, pregar a palavra de Deus, mas eu vou enfrentar o frio. Tá bom? Vamos ler a Bíblia? Vamos estudar a palavra de Deus? Queria te convidar a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Nós vamos ler do verso número 1 ao verso de número 10. 2 Coríntios, capítulo de número 12, nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 10. Eu vou ler a palavra na tradução NVI e eu espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. 2 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 1 ao verso de número 10, onde a palavra do Senhor diz assim para nós: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Você provavelmente já está sabendo, mas esse ano aqui na igreja nós estamos estudando um pouco mais sobre oração. De forma específica, nesse último mês a gente teve um curso de oração com o pastor Paulo. Foi uma bênção, irmão. Se você não veio, perdeu. No próximo curso que vier, por favor, se prepara, porque tem sido uma bênção os cursos que têm sido ministrados. E se tem algo que Deus tem falado muito ao meu coração, através dessas pregações que nós temos ouvido, desses cursos que nós temos feito, é de que oração tem muito mais a ver com sinceridade de coração do que com perfeição. Muitas vezes a gente acha que a nossa vida de oração vai ser transformada e que a gente vai virar pessoas que intercedem com fervor, pessoas cheias da presença de Deus, quando a gente descobrir as palavras certas que vão ser usadas, os modelos de oração certos que nós precisamos fazer. Mas o que eu tenho percebido mesmo é de que a oração que Deus gosta não é uma oração de alguém perfeito. Não é uma oração de alguém que já teve experiências maravilhosas e que por isso não erra mais e que agora está perfeitamente vivendo no trilho que o Senhor tem para a vida dele. O que eu percebo é que o Senhor realmente deseja é que a gente exponha o nosso coração. E enquanto expomos o nosso coração a Ele, Ele transforma as nossas vidas. Era exatamente mais ou menos isso que Paulo estava querendo dizer aqui nesse versículo, nessa passagem que a gente leu. O que a gente pode perceber é que a igreja de Corinto é uma igreja que começou a se entregar aos dons espirituais, eles começaram a ter muitas experiências. A comunidade foi crescendo, novos líderes foram despontando, mas tinha um problema. Um líder queria ser melhor que o outro. E aí todo mundo queria contar a experiência. Todo mundo queria dizer que era melhor que outra pessoa. Todo mundo queria dizer que a experiência era mais verdadeira do que a experiência que o outro tinha tido. E por isso começou a ter uma divisão na comunidade de Corinto. E aí Paulo, um grande homem de Deus, que já tinha plantado várias igrejas, ele chega para aquele povo e diz assim: olha, eu também já tive algumas experiências. E eu conheço um homem que também teve grandes experiências. Mas sabe qual é a realidade? É de que essas experiências não importam muito. Na verdade, eu me orgulho mesmo de ser fraco. O que Paulo estava querendo dizer para aqueles irmãos é de que entre eles, todo mundo ali queria ser o melhor. Todo mundo queria ser o que tinha mais experiência, mais revelações.
mas ao mesmo tempo Paulo estava olhando para eles falando assim, mas sabe o que é mais importante? Vocês identificarem as suas fraquezas, mostrarem ela para o Senhor, para que então vocês se transformem em pessoas parecidas com Jesus. Eu acredito que a partir dessa passagem que nós lemos, nós podemos entender que mais importante do que ter uma experiência grandiosa e de receber grandes revelações do Senhor e contarmos para as outras pessoas, é simplesmente estar pronto para ter o nosso coração transformado. E Paulo começa dizendo, olha, eu podia ficar contando todas as experiências que esse homem teve, mas no verso 5 ele diz, eu só vou me gloriar nesse homem, porque não quero gloriar a mim mesmo, porque eu só quero gloriar em mim mesmo as minhas fraquezas. E com isso a gente percebe que na oração, o mais importante do que a gente tentar impressionar o Senhor é expor a nossa real situação para Ele, para que então Ele faça algo. No ano passado, nós convidamos um irmão lá de Londrina para ministrar nos juniores. E ele disse algo bem interessante. Ele falou que normalmente quando a criança começa a ter ali 9, 10 anos, começa a ter uma dificuldade no relacionamento com os pais e com os adultos. Porque as crianças elas já sabem exatamente o que o adulto quer ouvir. E por isso elas começam a aprender a simplesmente falar o que os outros querem ouvir, mas nem sempre elas estão sendo sinceras. E eu percebo isso claramente na vida de muitas crianças. Inclusive, na semana passada, eu estava dando aula para as crianças aqui da igreja, das crianças de 9 a 10 anos, e a gente estava falando sobre oração. E eu perguntei, vocês gostam de orar? E as crianças começaram a falar, eu amo orar. Pastor, para mim orar é melhor do que jogar videogame. Pastor, para mim orar é melhor que chocolate, melhor do que o Laca Cookies and Cream. E eu fui falando, tá bom, olha que bênção, essas crianças estão tudo avivadas. Só que daí chegou a minha vez de falar. Eu falei assim, posso ser sincero com vocês? Daí elas falaram, pode. Quando eu tinha a idade de vocês, eu não gostava muito de oração. Daí todo mundo olhou um para o lado e para o outro, falando, o pastor está falando que ele não gostava de oração. E eu comecei a falar, para ser bem sincero, eu achava a oração meio chato. Principalmente quando tinha alguém orando e ela começava a orar, repetir as mesmas palavras e não parava. Vocês acham a oração legal? E elas começaram a olhar uma para a outra assim, falando, quem que vai se entregar primeiro para a gente ser sincero? E eu falei assim, olha, por muito tempo eu achei que oração era algo chato, porque eu achava que eu tinha que falar as palavras certinhas. Eu achava que eu tinha que estar com a vida perfeita para então entrar na presença de Deus, Deus gostar de mim e aí eu ter uma experiência com Deus. Mas a oração deixou de ser chata quando eu passei a expor o meu coração para o Senhor e buscar a presença dEle. Eu entendia porque tanta gente passava tanto tempo orando, não porque a gente estava falando alguma coisa ou tentando impressionar Deus, mas porque eu estava buscando de verdade ter conexão com Ele. A verdade é que muitas vezes, pessoas que nasceram na igreja ou que começam a caminhar mais perto de outros cristãos, elas começam a ser treinadas a aparentar algo. Mas quando a gente só tem a aparência de um intercessor, quando só tem a aparência de alguém que busca a presença de Deus, a gente nunca prova verdadeiramente aquilo que Deus tem para nós. Porque ao invés de se expor ao Senhor e provar verdadeiramente da presença dEle, a gente está tentando fingir que está sentindo algo. A gente está tentando fingir que de fato tem uma conexão. E aí a gente não se liberta. A gente não sente a presença de Deus. A gente fica preso sempre aos mesmos pecados. Porque nós só nos tornamos verdadeiramente livres quando a gente decide, em oração, dizer a verdade, ser confrontado pelo Espírito, para que Ele venha transformar o nosso coração. Há uns 3 meses atrás eu fui num retiro que o pessoal do presbitério aqui preparou para os pastores do nosso presbitério. E era de uma organização que se chama SARA, que ela visa cuidar da saúde dos pastores. E eles passaram assim vários dados alarmantes, assim, muitos, uma porcentagem muito alta dos pastores tão depressivos, tão ansiosos, e o suicídio tem se tornado cada vez mais comum entre os pastores. E eles começaram a explicar para a gente o que a gente poderia fazer para reverter esse quadro. E o que eu acho mais interessante é de que eram dinâmicas super simples, mas difíceis de realmente serem vividas. Eles simplesmente pedem para o pastor não abandonar a sua vida de oração. Eles simplesmente pedem para o pastor ter um exercício físico, se alimentar bem. E, principalmente, eles pedem para que o pastor possa descansar. E eles falam assim, olha, se o pastor começar a fazer essas 3 coisas do jeito certo, não vai dar problema.
Mas, irmão, é difícil viver. E para mim o mais complicado é a comida. Não sei você, eu gosto de comer. Ainda mais nesse frio, não dá vontade de comer um bolo. Parece que todo dia a gente quer comprar um bolo para comer. E eu estava com essa dificuldade. Estava conseguindo fazer as outras coisas, mas eu não estava conseguindo comer de uma forma um pouco mais saudável. Até que um dia um menino chegou na minha casa e ele falou que ele tinha o mesmo problema. Eu falei assim, quer saber? Vamos fazer o seguinte então. Todo dia à noite a gente vai prestar conta um para o outro. A gente vai contar para o outro o que a gente comeu, a gente vai contar para o outro se a gente está de parabéns ou não, e se tiver alguma coisa errada, a gente puxa a orelha do outro. Pode ser? Pode. Daí eu percebi que a gente precisava estabelecer algumas metas. E eu estabeleci umas metas assim, eu vou comer esse tanto de caloria por dia, eu vou tomar esse tanto de água, e eu só vou comer doce se outras pessoas derem para mim. Eu não estou liberado a comprar nenhum tipo de doce. Mas por que você está fazendo isso, pastor? Você já foi visitar alguém, irmão, e não comeu o doce que essa pessoa fez para você? Rapaz, você corre risco de vida se você fizer isso. Uma vez eu fiz isso, eu achei que a pessoa ia me jogar pela janela. Por isso eu só fiz isso porque eu falei, rapaz, eu preciso comer doce se alguém oferecer para mim. Inclusive, irmão, já que eu não posso comprar, se você me encontrar na rua, me dá um doce, que eu estou desesperado. Estou precisando, tá bom? Eu ia ficar muito feliz com você. Acabei de ver a Dimari, ó. Foi o Senhor que mandou ela ali, faz os melhores doces. Então, se você me vê na rua, por favor, entrega pipoca doce, eu adoro, tá bom? Estou brincando, não entrega não, que eu estou precisando melhorar a minha saúde. E sabe o que era interessante? Interessante dizer que, na maioria dos dias eu fui bem. Na maioria dos dias era bom dizer para ele que eu tinha conseguido bater aquelas 3 metas. Mas tinha dias que eu não conseguia. E eram os dias mais difíceis eu falar lá, olha, hoje eu comi mais do que eu deveria. Hoje eu fiz aquilo que eu não devia ter feito. Hoje eu não bati aquela meta. E era difícil demais contar para aquele meu irmão que eu tinha errado. Mas era justamente contar o que eu tinha feito errado que me fazia crescer. E com Deus é a mesma coisa. Quando a gente está disposto a expor para Deus na oração aquilo que a gente fez de errado, ao invés de dizer o que os outros fizeram de errado com a gente começa a melhorar. A gente começa a crescer, porque a gente decide expor as nossas fraquezas para que o poder de Deus venha agir em nós. Por isso a vida cristã não é sobre você nunca errar, mas você se permitir ser aperfeiçoado na sua fraqueza, expondo a sua fraqueza ao Senhor. E Paulo diz de uma forma bem clara para os cristãos que estavam lendo aquela carta, olha, eu também erro. Eu tenho espinho na carne, e eu fico pedindo, Deus, tira esse espinho na carne de mim. Mas lá no versículo de número 9, ele diz que Deus falou para ele, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo diz, olha, portanto, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, ainda mais alegremente, para que então o poder de Cristo repouse sobre mim. Mais do que a gente buscar ser perfeito para que então Deus nos recompense na oração, a gente simplesmente precisa estar aberto para o agir de Deus. Uma semana retrasada tinha um irmão que ele queria muito conversar comigo. Ele falou assim, pastor, preciso conversar com você. Eu falava, não, beleza, vamos marcar. E a gente marcou um dia. E chegou no dia, ele falou assim, pastor, pode ser na sua casa? E eu falei, olha irmão, vamos marcar em outro lugar. Eu estava querendo marcar ele para outro lugar, não porque eu não queria receber ele na minha casa, mas porque eu não queria limpar a minha casa mesmo para receber ele, sabe? A casa estava meio sujinha. Eu falei, não, irmão, vamos num café. Não, pastor, vamos fazer na sua casa. Irmão, vamos no shopping. Não, pastor, vamos fazer na sua casa. Ele queria muito ir na minha casa. Eu falei, tá bom, vamos lá. E aí quando ele chegou na minha casa, eu falei assim, rapaz, tomara que ele não peça para ir no banheiro, porque ele se vê o nível que está o banheiro. Eu lembro que a gente conversou e foi bem tranquilo. E aí quando ele estava indo, eu falei assim, olha, desculpa pela bagunça. Ele falou, pastor, não estava bagunçado não, estava limpinho. Eu falei, rapaz, se ele acha que isso está limpinho, imagina o estado que está a casa desse rapaz. Vou ajudar ele a fazer uma faxina. Mas daí na hora eu percebi, assim, né, de que, na verdade, para mim, estava muito mais sujo do que parecia. E assim é a nossa relação com Deus. Às vezes a gente fica longe de Deus porque a gente pensa assim, tem uns pecadinhos aqui que não está dando certo. E aí Deus fala, filho, deixa eu ir na sua casa. Você fala, não Deus, está sujo demais. Mas quando a gente abre o coração para Deus,
a gente percebe que, na verdade, a gente está muito mais sujo da nossa visão do que da visão dele. E que da visão dele, na verdade, a gente sempre está limpo. O que eu percebo é que Deus ele não se importa com a nossa bagunça se de fato a gente tem desejo de se arrumar. E quando a gente pede ajuda dele para arrumar a nossa bagunça, é aí que o coração dele passa a se alinhar com nós. Não sei se já percebeu, normalmente a gente até é organizado, a gente cuida das nossas coisas, mas a gente limpa mesmo a nossa casa quando a gente vai receber visita. Eu não sei se você faz o mesmo que eu, mas normalmente quando a gente faz aquela faxina bem feita, quando a pessoa chega a gente fala, desculpa pela bagunça, não deu tempo de arrumar nada. A gente ficou lá 2 horas arrumando a casa. E a gente quer receber o elogio. Peguei a sua mentira, né, irmão? Todo mundo faz isso que eu sei. Normalmente a gente só limpa quando uma outra pessoa vai vir e falar, olha, ele é organizado, ele sabe limpar, ele faz as coisas bem. E aí eu penso assim, será que a gente não estaria sempre limpo se a gente tivesse convicção de que o Espírito Santo mora dentro da gente? Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente está querendo limpar para que então o Espírito Santo possa morar. Só que se a gente entende que o Espírito Santo já está dentro da gente, a gente permanece constantemente se limpando e fica cada vez mais limpo. Não porque a gente é perfeito, mas porque o Espírito Santo conhece as nossas fraquezas. E quando a gente expõe as nossas fraquezas para Ele, Ele começa a agir. Ele começa a nos fortalecer. E cada vez as nossas fraquezas vão sendo vencidas, não pela nossa força, mas pelo agir de Deus em nós. A única forma da gente ser fortalecido, a única forma da gente vencer as nossas fraquezas é quando a gente decide expor as nossas fraquezas em oração. E é justamente isso que Paulo estava falando lá no verso número 10. Ele está dizendo assim, quando eu sou fraco, é que eu me torno forte. Paulo está dizendo, irmãos, eu não sou pastor, eu não sou líder de vocês, eu não fui escolhido por Deus para plantar a igreja, para ser um grande missionário, porque eu sou bom demais. Foi simplesmente porque eu entendi o quanto era ruim, o quanto eu precisava de Deus, e por depender de Deus, Ele me usou, apesar das minhas fraquezas. Talvez eu tenha mais fraquezas que você, talvez eu tenha mais imperfeições que você, mas eu decidi me entregar por completo. Não tentando ser melhor que o outro, mas tentando me entregar completamente a Deus. Não é sobre a gente se tornar um super-humano para que então a gente fale as palavras certas enquanto nós oramos. Não é para a gente se tornar um cristão extremamente perfeito para que então as pessoas fiquem impressionadas com a nossa perfeição. Mas é sobre a gente expor o nosso coração dele em oração, para que a gente entenda que ele é perfeito, que ele é forte, que ele faz todas as coisas, e para que o agir de Deus transforme as nossas vidas, e para que através de nós o agir de Deus possa transformar outras vidas também. Não é sobre você se tornar um super-humano através da sua oração, mas é sobre você se tornar, através da sua oração, uma pessoa que decide buscar o Senhor com sinceridade. Prometo que eu estou acabando. Última história que eu vou contar. Eu sou muito fã de um pastor aqui do Brasil. Ele plantou várias e várias igrejas ao redor do nosso país e hoje em dia em vários países também. É uma denominação muito grande, é uma coisa absurda assim o que Deus fez. Mas o que eu fico impressionado com ele é o quanto ele é humilde. E uma vez eu fui ver ele pregar e ele contou uma história. Eu não vou revelar o nome dele para você, porque, sei lá, confessar o pecado dos outros é fácil, né, irmão? Não vou contar. Se um dia você vê ele pregando e ele contar na pregação que você está assistindo, tá tudo bem, mas não vou contar o pecado dele. Ele disse que quando ele se tornou pastor, ele começou a fazer um trabalho lá no norte do país e a igreja dele começou a crescer. A igreja dele começou a ter resultados. Só que por dentro ele estava corroído, porque apesar de ser um pastor há um bom tempo, ele estava completamente viciado em pornografia. E ele não conseguia vencer aquele vício de jeito nenhum. E ele ficava com medo de contar para o pastor dele, porque ele falava assim, rapaz, se eu contar para o meu pastor, ele vai me afastar do ministério. E eu não vou ter renda, não vou ter como sustentar minha família, não vai dar certo. E constantemente ele tentava impressionar as pessoas, falar que ele era santo, que ele andava em santidade, mas ele estava se corroendo porque ele sabia que aquilo era uma mentira. Até que um dia ele decidiu abrir o coração
para o pastor dele. Ele falou assim: pastor, é o seguinte, estou no ministério, a minha igreja está crescendo. Talvez eu até plante uma igreja no ano que vem, de tão bom que está sendo o trabalho aqui, mas tem um problema. Eu estou completamente viciado em pornografia. Eu preciso da sua ajuda. Eu sei que talvez o Senhor me afaste do ministério, eu sei que o Senhor talvez fala que eu não sirvo para ser pastor, mas eu preciso contar isso para o Senhor. E aí naquela hora ele já estava esperando, já estava com a mala pronta para sair de lá, porque achou que o pastor ia demitir ele ou algo parecido. Mas aí o pastor olhou para ele e falou assim: olha, filho, eu quero que você saiba que o seu problema é muito sério, mas isso não te desqualifica. Muito pelo contrário, isso te qualifica. Ele falou: pastor, qualifica? Não sei se você entendeu, eu estou viciado em pornografia. Como que isso vai me qualificar? É um pecado. E o pastor falou: sim, é pecado. Com certeza é um pecado. E a gente vai eliminar isso da sua vida. Está escrito lá em Tiago, se você confessar o seu pecado, o teu irmão vai orar por você e você vai ser livre. Então, você vai ser livre disso. Mas sabe por que isso te qualifica? Porque eu já conheci muitos pastores que não contaram para mim que tinham problema com pornografia. Mas o filho dele me contou. Eu já conheci muitos pastores que nunca contaram para mim que tinham problema com pornografia. Mas a mulher dele me contou. Sabe por que essa atitude que você teve te qualifica? Não porque você cometeu um pecado, mas porque você teve coragem o suficiente para abrir o coração e confessar. E agora a gente pode resolver esse problema, para que através da sua fraqueza, o poder de Deus possa se revelar. Ele disse que todo dia ele tinha que mandar um relatório para o pastor. Todo dia ele tinha que contar para o pastor se ele tinha visto pornografia ou não. Todo dia ele tinha que se submeter e falar o que tinha acontecido. E ele disse que ele já chegou a cair 1 ou 2 vezes nos outros meses, mas hoje já faz mais de 20 anos que ele não assiste nenhum tipo de pornografia. Não porque ele era bom demais, não porque ele era um super-humano, mas simplesmente porque ele decidiu expor o coração. E sabe o que acontece com a gente? Muitas vezes a gente está preso aos mesmos pecados, a gente está preso aos mesmos vícios, a gente está preso aos mesmos caminhos, porque ao invés de abrir o coração para Deus e falar o que está acontecendo, a gente acha que a gente vai ser julgado. Mas sabe o que Deus verdadeiramente deseja? Não uma pessoa perfeita, mas um coração que está disposto a falar exatamente o que está acontecendo, para que então Ele possa resolver essa situação.